Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma aula sobre oração e estamos já caminhando para as últimas lições. Esta é a lição de número 10. Vamos orar. Deus querido, Pai bendito, Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Pai, nós estamos aqui. Hoje eu estou gravando, mas nós vamos estar assistindo esta aula na manhã do próximo domingo, se for a tua vontade. Muito obrigada, mais uma vez, pela oportunidade que nós temos de estudar a respeito do tema oferecido neste trimestre sobre oração, Senhor Deus. E nós estamos orando neste momento, estamos falando contigo. E ao falar contigo, nós te louvamos, porque és um Deus maravilhoso, o Deus que se revela, que se dá a conhecer. E é isso que nós estamos buscando, de conhecer melhor, conhecer maneiras mais eficazes de ter um relacionamento verdadeiro e fiel contigo, Senhor. Ajuda-nos a entender não só intelectualmente aquilo que o Senhor nos traz na lição de hoje, mas que nós possamos colocar isso em prática na nossa vida, porque é para isso, este é o propósito fundamental do estudo da tua palavra. Então nos ajuda, Pai querido, em nome de Jesus, eu te peço e agradeço tudo o que o Senhor há de fazer, em nome de Jesus. Amém. Queridos, então, hoje a gente já andou estudando algumas orações de homens de Deus destacados na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Já falamos sobre a oração de Moisés, já falamos sobre a oração de Davi, a oração modelo do Senhor Jesus. E hoje nós vamos falar sobre a oração de Paulo. O título da nossa lição é este: Paulo, a oração missional ou a oração missional de Paulo. Por que esse título? Porque a oração de Paulo, em geral, tinha como finalidade se colocar como um instrumento poderoso para a missão de Deus no mundo. Vamos então ao próximo slide, que é o texto de 2 aos Coríntios, capítulo número 1 e os versos de 8 a 11, que a gente lê assim: Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Fomos esmagados e oprimidos além da nossa capacidade de suportar e pensamos que não sobreviveríamos. De fato, esperávamos morrer, mas como resultado deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou do perigo mortal e nos livrará outra vez. Nele depositamos nossa esperança e Ele continuará a nos livrar. E vocês nos têm ajudado a orar por nós. Então muitos darão graças porque Deus, em sua bondade, respondeu a tantas orações feitas em nosso favor. Então, olhando nesse texto, a gente vê que Paulo fala sobre aflições que ele e os companheiros dele haviam passado na província da Ásia. A província da Ásia, quando a gente fala sobre isso, nós estamos falando hoje em dia em territórios que fazem parte da Turquia. Então, quando ele estava lá na província da Ásia, a atual Turquia, ele passou por experiências difíceis. Ele diz: fomos esmagados e oprimidos. Chegamos no nível do insuportável. Chegamos a pensar que não ficaríamos vivos para contar a história. Vai mais além, de fato, esperávamos morrer. Mas isso, qual foi? Para onde isso nos levou? Isso nos levou para confiarmos menos em nós e mais em Deus.
porque é Ele que pode até ressuscitar os mortos. Paulo estava ali na província da Ásia, tinha passado por Icônio e estava em Listra. E em todos esses lugares houve problemas. Eles foram aceitos por um e rejeitados por outros. E esses outros, às vezes, eles eram violentos. Na cidade de Listra, Paulo chegou a ser apedrejado. Então, muitos acham que talvez sejam esses, né, os insucessos, assim, as violências que eles sofreram na província da Ásia, em cidades como Icônio, Listra, Derbe, ou ainda na cidade de Éfeso, que nós ainda vamos falar a respeito nesta lição. Mas todas essas coisas serviram para fazer com que Paulo confiasse menos em si e totalmente em Deus. Em Listra, onde ele foi apedrejado, ele foi retirado, dado como morto. Alguns estudiosos, inclusive, acham que Paulo morreu mesmo, mas que Deus o ressuscitou. Ele diz isso, confiar somente em Deus que ressuscita os mortos. Não sabemos se ele chegou a morrer ou se ele só ficou perto da morte, mas ele sobreviveu. E por isso que Paulo diz que a esperança está em que Deus vai continuar a livrá-lo. Mas ele diz lá, já no versículo 11, e vocês no caso, os coríntios, nos têm ajudado ao orar por nós. Por que Paulo diz isso? Porque Paulo era uma pessoa que ele tinha como conceito. O conceito de oração de Paulo era diferente da maioria das motivações que nos fazem orar hoje em dia. Orar por Paulo Paulo apóstolo, era lutar sempre para o progresso da missão de Deus. Seja qual fosse a circunstância que estivesse ocorrendo naquele instante de oração, o fim último da oração devia ser: sempre vamos orar para que haja progresso da missão de Deus neste mundo. Gente, o nosso Pai se agrada quando os seus filhos se aproximam dele e se aproximam dele em conjunto, com pedidos em conjunto. Por isso é uma bênção quando nós nos lembramos que nós temos reuniões de oração, várias reuniões de oração na igreja. Temos a reunião de oração das quartas-feiras. As mulheres da MCM também têm os seus períodos específicos de oração, e sem contar o Desperta Débora, onde a oração é o começo de tudo. A oração das mães pelos seus filhos. Só que não oram só pelos filhos, oram por muitos outros motivos. Então, a gente ora e Deus se agrada de ouvir o seu povo orando com pedidos em comum. E Deus tem escolhido, irmãos, usar essas nossas orações em conjunto para efetuar a obra dele no mundo. E olha, vamos voltar lá no versículo. Vocês nos têm ajudado a orar por nós, então muitos darão graças porque Deus, em sua bondade, respondeu a tantas orações feitas em nosso favor. Quando a gente ora junto, a gente tem a alegria, nós podemos nos regozijar, porque com bondade Deus atende às nossas orações. E quando a gente ora individualmente, pessoalmente, nós nos alegramos quando Deus nos atende. Mas quando a gente ora em conjunto, são muitas pessoas, são várias vozes se regozijando pela bondade de Deus, pelo Deus que escuta e atende as orações dos seus filhos.
Vamos continuar. Nós temos 2 tópicos hoje na nossa lição, 2 tópicos, e dentro do segundo tópico nós temos 3 subtópicos. O primeiro tópico se chama Orando pela Missão de Deus. Irmãos, não existe nenhum problema. A lição aborda isso, inclusive. Não existe nada de errado em a gente apresentar a Deus aquilo de que nós necessitamos, aquilo que nós desejamos. Podemos citar como exemplos, orar pelas nossas necessidades financeiras, orar pelos nossos problemas, nossos conflitos de relacionamento, orar por enfermos, nós mesmos, ou intercedendo por outros. E podemos até orar por com motivações menos sérias, mas importantes também, né? Eu conheço várias pessoas que dizem que quando vão, pelo menos, por exemplo, para o centro de Araraquara, vão orando para encontrar uma vaga de estacionamento. E oram mesmo. O meu marido mesmo costuma orar e Deus atende frequentemente a ele, porque ele acha a vaga de estacionamento muito perto, muito frequentemente. Mas as pessoas oram também, claro, para achar a vaga de estacionamento, oram para que a festa que elas estão planejando dê certo, que saia tudo bem, que saia tudo bonito, oram pelos seus sonhos de consumo, pelas coisas que elas gostariam de ter, de adquirir, pelo sucesso em vários setores da vida. Não existe nenhum problema. Não é errado a gente orar, e a gente ora muito por esses motivos. Mas às vezes a gente não dá o devido valor, irmãos, a orar pela missão de Deus no mundo. E Paulo dá vários exemplos em que ele orava insistente e persistentemente, continuamente, pela missão de Deus no mundo. Nós temos aquele grupo feminino da nossa igreja que se chama MCM, que quer dizer Mulheres Cristãs em Missão. Essa palavra missão precisa ficar gravada na nossa mente, para que nós não desprezemos e não subestimemos as orações pela missão de Deus no mundo como coisas vitais, essenciais, fundamentais dentro do nosso esquema de oração. Continuando. Como oramos pela missão de Deus no mundo? Já que eu estou falando repetidamente em oração pela missão de Deus no mundo, como é que a gente ora então pela missão de Deus no mundo? Nós temos aqui, a nossa lição nos dá 4 exemplos de orações pela missão de Deus no mundo. Quando a gente ora pelo anúncio do Evangelho entre as nações, pelo anúncio e progresso do Evangelho no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade. E a gente tem, na verdade, esforços como denominação batista a orarmos por missões mundiais, por missões nacionais, que é o ponto onde nós estamos neste momento. Terminamos de orar por missões estaduais, mas a gente também precisa orar pelo anúncio do Evangelho, pela propagação e pelo progresso do Evangelho na nossa cidade, e chegando ainda mais perto no nosso bairro, e mais perto ainda pelas pessoas com quem nós temos relacionamentos. Esse é um jeito de orar pela missão de Deus no mundo. O outro jeito é quando nós intercedemos pelo crescimento da Igreja de Cristo. E aí é que se inclui Aí é que se incluem as orações pela nossa comunidade local, pela nossa igreja local. Quando a gente ora pela nossa igreja, pela igreja local, nós também estamos orando pela missão de Deus no mundo. Além disso, quando a gente intercede pelos missionários
em vários níveis de missões, quando nós oramos pelos pastores espalhados pelo mundo, pelos líderes nas igrejas e também pelos irmãos e irmãs, os de perto, os de longe, orando para que eles permaneçam firmes na fé e na obediência à vontade de Deus. Quando a gente ora assim, por esses motivos nós estamos orando também pela missão de Deus no mundo. E irmãos, um motivo que eu considero muito especial, quando nós clamamos a Deus pela igreja perseguida. Os irmãos sabem que existem regiões deste nosso planeta em que as pessoas não têm a liberdade que nós temos e que muitas vezes não usamos para congregar, para pregar o evangelho, para andar em comunhão. E as pessoas fazem isso em igrejas secretas, em lugares onde são perseguidos quando se descobre que eles são cristãos. Então, nós precisamos, irmãos, colocar na nossa lista de orações, se ainda não temos esse item, nós precisamos colocar na nossa lista de oração clamor pela igreja perseguida. Eu gosto muito daquela organização que se chama Portas Abertas. E eu sempre tenho contato com eles através das páginas, dos canais deles na internet, e a gente fica sabendo de pessoas que vivem uma realidade muito diferente da nossa e que precisam, sim, com certeza, da nossa oração. Continuando, vamos passar para o segundo tópico. E o segundo tópico, ele contém algumas orações do apóstolo Paulo por igrejas específicas. Vamos começar com a oração pelos crentes em Roma. E assim Paulo ora em Romanos 15, versos 5 e 6. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhes um espírito de unidade segundo Cristo Jesus, para que, com um só coração e uma só boca, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E em Romanos 15, 13, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Então, irmãos e irmãs, quando a gente vê esses versículos que acabaram de aparecer na tela, eles são direcionados aos crentes da cidade de Roma. Roma era uma cidade em que não era fácil ser cristão. Já antes de Nero, já tinha havido um imperador chamado Cláudio que tinha expulsado todos os judeus de Roma. Por isso, inclusive, que Paulo acabou conhecendo Áquila e Priscila lá em Corinto, porque eles tinham sido expulsos de Roma junto com os outros judeus. E nós todos que conhecemos um pouquinho da história do cristianismo, sabendo quanto os judeus foram perseguidos e hostilizados em Roma. Então, os cristãos romanos, os cristãos de Roma, não tinham uma vida fácil por serem cristãos. Só que é interessante, voltando lá ao nosso slide, vocês veem que Paulo não ora para que os irmãos da igreja em Roma sejam protegidos da perseguição, se mantenham em segurança. Não é por isso que ele ora. Paulo ora por outros motivos. Paulo ora aí basicamente pela unidade dos irmãos, lá no verso 15, nos versos 5 e 6 de 15, deles um espírito de unidade, para que com um só coração e uma só boca vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo ora pela unidade dos irmãos.
Nós podemos pensar na mesma coisa, é importante que nas nossas orações existam elementos de oração pela unidade de nós, irmãos, numa igreja local, de nós, irmãos, família de Deus, igreja de Cristo. Nós precisamos ter. Nós somos pessoas, somos indivíduos, Deus nos fez diferentes, com temperamentos, com personalidades, com um jeito de ser diferente. Mas nós devemos estar e viver em um só propósito. Cada um não infringindo a vontade de Deus, fazendo a obra da sua maneira, conforme as suas características, mas unidos, irmãos. E muitas vezes, infelizmente, nós vemos na igreja que a unidade não é uma coisa muito prezada. Muitas vezes nós queremos que se faça a nossa vontade e não a vontade de Deus. Isso já foi abordado em outras aulas. Então, Paulo ora por uma coisa fundamental, e isso faz parte da missão de Deus, que os irmãos da igreja de Cristo sejam unidos, que eles pensem do mesmo jeito, como que tenham o mesmo propósito, que um só coração e uma só boca, nós glorifiquemos a Deus na obra, na missão dentro do nosso mundo. E além do mais, Paulo ora para que os irmãos tenham alegria e paz. E veja, eu acabei de dizer que a vida do cristão em Roma não era fácil. Mas Paulo ora para que eles tenham alegria e paz provenientes de uma confiança. Lembram lá no começo, lá em 1 Coríntios, que ele fala: nós passamos por tudo aquilo, mas aquilo serviu para que nós percebêssemos que não devíamos depender de nós, não, mas devíamos depender somente de Deus. Então ele ora para que os cristãos em Roma tivessem alegria, para que ele ora por nós, para que nós tenhamos alegria e paz, e não a paz que o mundo dá, mas alegria e paz provenientes da confiança no Deus da esperança. Então, unidade e esperança, e essa esperança do Deus a quem a gente serve, em quem a gente confia, é ela que gera alegria e paz. E essas características, esses pontos seriam decisivos para o fortalecimento do testemunho da igreja na cidade de Roma e na nossa cidade também, porque sermos unidos chama a atenção dos outros. Vivermos em alegria e paz conosco, entre nós, irmãos em Cristo, e na sociedade. Isso fruto da esperança que nós temos no nosso Deus, isso chama atenção, irmãos, porque isso não é normal no nosso mundo. Nós devemos nos lembrar ainda dessa fala de Jesus lá no Evangelho de João 13,35, o seu amor. Então, além de alegria, paz, unidade, amor. Nós temos que valorizar o amor e nós temos que orar para que Deus faça crescer o amor de uns pelos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Não é uma religião vazia de boca para fora, mas é um relacionamento com Deus comprovado no amor de uns pelos outros. E o Senhor Jesus disse que isso é que provaria ao mundo que nós somos discípulos. Vamos para o próximo subtópico, falamos sobre a oração de Paulo pelos crentes em Éfeso, em Roma. Agora a oração pelos crentes em Éfeso. São duas passagens, como elas são meio grandes, nós vamos fazer em 2 slides. A primeira passagem é em Efésios 1, 17 a 19, onde se lê o seguinte: e peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e conheçam a esperança de novo, para a qual ele os chamou, e também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo e como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Vejam, irmãos, aqui também Paulo
não está orando pela proteção dos efésios, pela segurança deles, porque nunca era muito seguro ser cristão naquele tempo. Paulo conhecia muito bem os crentes da igreja em Éfeso. Ele passou mais de 3 anos lá, ensinando, convivendo com eles. E mais, Paulo ali fez muitos milagres. É lá que se conta naquela passagem que as pessoas pegavam os lenços e os aventais que Paulo usava e colocavam sobre os enfermos e eles eram curados, colocavam sobre os endemoniados e eles eram libertos. Então, Paulo fez muitos milagres naquela cidade. E inclusive a cidade onde praticantes de feitiçaria, ao se depararem com a verdade do evangelho e ao se converterem, lançaram ao fogo os seus livros de bruxaria, de feitiçaria. Mas isso fez, como em outros lugares, que pessoas se levantassem contra Paulo e seus companheiros. A cidade de Éfeso era a cidade onde estava o centro de adoração da deusa Ártemis para os gregos, Diana para os romanos. Diana era chamada a deusa da lua e da caça. E alguns artífices que faziam miniaturas da imagem de Diana para vender ali perto do templo da deusa, começaram a falar, não, mas as pessoas estão se convertendo, estão mudando de canal, né? E como é que nós vamos fazer? Se todo mundo de repente resolver virar cristão, nós vamos viver do quê? Porque nós vivemos dessas pecinhas que nós fazemos para vender lá no templo da deusa. Então, um deles, que se chamava Demétrio, reuniu outros artífices e falaram, olha, nós temos que dar um jeito nesse povo, porque eles estão cortando o nosso ganha-pão. Eu sei que no final das contas, os irmãos devem saber disso também, se levantou um grande tumulto lá na cidade de Éfeso e Paulo precisou sair de fino, aconselhado inclusive por pessoas da guarda que falaram, vai embora, porque senão vai sobrar para você. Mesmo assim, pegaram 2 dos companheiros de Paulo, levaram diante das autoridades, mas no final das contas, eles não foram considerados criminosos porque se referiam a coisas de religião. Mas Paulo teve que sair meio às pressas de Éfeso por causa do tumulto. Então, a situação lá não estava muito pacífica. Mesmo assim, ele não ora para que os irmãos recebessem proteção, segurança, mas pede o quê? Que Deus lhes dê sabedoria, que Ele abra as mentes dos irmãos para que eles conhecessem a Deus cada vez mais, conhecessem a pessoa de Deus, conhecessem as promessas de Deus, e isso lhes desse esperança de novo, que isso lhes desse alegria, que isso lhes trouxesse paz. Quantas vezes, meus irmãos, nós temos orado para que Deus nos dê sabedoria, para que Deus dê sabedoria aos nossos líderes, para que Deus dê sabedoria aos nossos irmãos, para que Deus nos dê uma caminhada de conhecer. Precisamos conhecer e permanecer e prosseguir, como diz a palavra, e prosseguir em conhecer a Deus. Quantas vezes nós temos orado, irmãos, para que nós, na nossa comunidade Pieba, conheçamos a Deus e prossigamos em conhecer a Ele, conhecer a sua pessoa, os seus atributos, as suas promessas, Senhor Deus, para os filhos, para nós, o povo de Deus. Isso é importante. Assim como Paulo orou pelos Efésios para que eles recebessem isso, isso se transporta a nós também, irmãos. E isso é importante, nós precisamos orar. E isso também faz parte de aumentar e de progredir a missão de Deus no mundo.
o próximo. Nessa oração pelos Efésios, mais uma oração está lá em Efésios 3, de 16 a 19, e ela diz assim: eu peço a Deus que da riqueza da sua glória, Ele por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Peço também que por meio da fé Cristo viva no coração de vocês, e oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. Então aí Paulo está orando para que Deus fortaleça os irmãos com poder, através do Espírito Santo que habita neles. E para que, e de novo, além de então sabedoria, poder, né? Mais um ingrediente. Nós devemos orar para que Deus dê, através do Espírito Santo que habita em nós, que Ele nos dê poder. Como comunidade aqui na cidade de Araraquara, como comunidades cristãs no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo, que nós tenhamos como cristãos, que nós tenhamos poder vindo do Espírito Santo. E mais, muito importante, volta o apóstolo Paulo a dizer: vocês precisam ter raízes e alicerces no amor. Raiz, sustentação, raiz, alimento. Sem raiz, a planta não se alimenta, ela morre. Nós precisamos ter raiz no amor, alicerce, sustentação. As nossas comunidades, as nossas igrejas locais precisam ser alimentadas no amor, precisam ser sustentadas no amor. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aí. E que a gente compreenda, para que junto com o povo todo de Deus, nós possamos compreender o amor de Cristo. O amor de Cristo tem largura. O que é a largura do amor de Cristo? É porque ele atinge, ele alcança todas as pessoas. Ele tem comprimento porque ele atinge todas as eras. Não só atinge o tempo todo da nossa vida, mas atinge nas comunidades, atinge todas as eras, atinge todos os setores da nossa vida, mas atinge todas as pessoas, em todos os países, em todos os lugares. A altura é um amor que desceu do céu até a terra. E a profundidade é um amor tão profundo que desceu até o pior dos sofrimentos, o sofrimento da cruz para nos salvar. Nós precisamos nos envolver e conhecer esse amor de Cristo nas suas dimensões de largura, comprimento, altura e profundidade. Vejam só, com quanto o conhecimento, eu li isso outro dia, com quanto o conhecimento seja bom, conhecimento é bom, mas o amor é maior ainda. Conquanto o poder espiritual seja útil, e nós acabamos de dizer que precisamos orar para que o Espírito Santo nos encha com seu poder. Conquanto o poder espiritual seja útil, o amor é ainda mais útil. E conquanto a experiência me ensine muitas coisas, então mesmo que eu tenha já uma experiência de andar um tempo em profundidade com Deus, então, conquanto essa experiência me ensine muitas coisas, o amor é o amor que me ensina a usar o que eu sei para abençoar. Portanto, o que acontece, meus irmãos, é que Paulo, ele ora para que haja desenvolvimento das pessoas, do seu caráter, do seu espírito, para que haja aprofundamento da sua experiência com Deus e para que cada vez mais se intensifique o processo de santificação na vida das igrejas. E o que é
em poucas palavras, o processo de santificação. É aquele processo, meus irmãos, em que nós vamos ficando cada vez mais parecidos com Jesus. Continuando. Ainda temos a oração pelos crentes em Filipos. E a oração está lá em Filipenses 1, de 9 a 11. O que eu peço a Deus é que o amor de vocês, de novo, estão percebendo, irmãos? É que o amor de vocês cresça cada vez mais e que tenham sabedoria, de novo, e entendimento completo a fim de que saibam escolher o melhor. E esse grifo, esse realce é meu, não está na Bíblia. Assim, no dia da vinda de Cristo, vocês estarão livres de toda impureza e de qualquer culpa. A vida de vocês estará cheia das boas qualidades que só Jesus Cristo pode produzir para a glória e o louvor de Deus. Irmãos queridos e irmãs queridas, a nossa vida é feita de escolhas. E lá no versículo, voltamos a ele. Oro, peço a Deus para que vocês saibam escolher o melhor. Em geral, meus irmãos e irmãs, nós sabemos escolher entre o que é bem e o que é mal, entre o que é bom e o que é mal. Mas a dúvida às vezes pode pintar quando a gente tem que tomar decisões que são mais difíceis, e eu vou dizer para vocês, o mais difícil não é escolher entre o que é bom e o que é mal. O mais difícil é escolher entre bom, melhor e o melhor. O melhor é o que tem excelência. Irmãos, é essa a alternativa que o apóstolo Paulo nos dá. Nós devemos sempre buscar excelência. Buscar não apenas bom ou melhor, mas o melhor. Em tudo aquilo que nós fazemos para no reino, na obra, na missão de Deus no mundo. Não basta ser bom ou ser melhor. O nosso alvo deve ser sempre o melhor, o excelente para Deus, na missão que nós abraçamos aqui neste mundo. E encerrando, como sempre, as coisas para pensar e para praticar. Então, em termos de oração missional, a oração parecida com as orações de Paulo, nós devemos orar por desenvolvimento espiritual e pelos frutos na vida de quem precisa de intercessão. A gente vai nas reuniões de oração e a gente vê muitos agradecimentos, claro, e a gente vê muitos pedidos, e a gente faz muitas orações de intercessão. Então vejam só, suponhamos que um irmão ou uma irmã peça a oração pela saúde dela própria ou saúde de outra pessoa, de outro irmão ou de outra irmã. A gente não deve se restringir a orar pela questão saúde, a questão é isso que Paulo ensina em termos de oração. Não é só a circunstância daquele momento que importa. Naquele momento, qual é o problema? É saúde? Então nós vamos orar pela saúde do nosso irmão, da nossa irmã, mas nós vamos orar também para o seu desenvolvimento espiritual e pelos frutos de vida que ele precisa dar. Qual é o problema dele? É relacionamento? Mesma coisa, nós vamos orar pelo seu problema relacional, mas nós também vamos orar pelo seu desenvolvimento espiritual, pelos seus frutos na vida. O problema é o que? Financeiro? É um problema de desemprego? Vamos orar por esses motivos, mas também vamos orar pelo desenvolvimento espiritual e pelos frutos na vida da pessoa por quem nós intercedemos.
Outra coisa, vamos orar para que a missão de Deus se realize por meio daqueles por quem nós intercedemos. Não só através dos missionários, dos pastores, dos líderes, mas quando nós orarmos por alguém, seja qual for o motivo. Vamos nos lembrar então, irmãos, de pelo menos algumas vezes, orarmos para que a missão de Deus se realize por meio daquela pessoa por quem intercedemos. A oração é assim: faze-me um instrumento da tua graça, para que o teu amor seja percebido de modo claro e inequívoco por aqueles sobre quem eu tenha influência. Gente, durante essa lição nós falamos muito sobre a importância do amor, da oração para que esse amor aumente entre nós. Não só a unidade, mas a unidade em amor. Então, que Deus nos faça instrumentos da sua graça, para que o amor dele seja percebido de modo claro e inequívoco por aqueles sobre quem nós temos influência. E assim as pessoas vão perceber que nós somos realmente discípulos, como disse o Senhor Jesus. E por último, orar para que Deus opere através de nós, preparando-nos e conduzindo-nos a fazer o melhor do nosso tempo e da nossa vida no trabalho, na família, entre os amigos e especialmente diante daqueles que não conhecem Cristo. Queridos, esse era o assunto da lição de hoje. Bem diferente, porque sai do lugar comum das nossas orações. Vamos acrescentar então aos nossos esquemas de oração, os nossos planos de oração, as orações missionais que foram mencionadas aqui. E vamos encerrar orando ao nosso Deus. Pai querido, Jesus amado, Espírito Santo de Deus que habita em nós, somos muito gratos, porque a gente tem aprendido sobre uma coisa básica na nossa vida de cristãos, a oração. E hoje, verdadeiramente, nós vimos um assunto que é pouco abordado no tema oração ou nas nossas orações habituais. Senhor, enche-nos do teu espírito, do espírito de sabedoria vindo de ti, para que nós possamos ter agora, de agora em diante, na nossa memória, nas nossas relações, nas nossas listas de oração, incluídos os pedidos para que a missão de cada cristão no mundo seja efetuada pela força, pelo poder do Espírito Santo. Que nós possamos, cada vez mais, Senhor, orar pelas nossas comunidades, pela unidade dentro delas, pelo florescimento do amor, porque, segundo o Senhor Jesus, é pelo amor que nós temos uns pelos outros que nós vamos nos tornar atraentes por aqueles a quem nós dizemos que somos discípulos de Jesus. Que nós nos livremos da vontade de fazer a nossa vontade, que nós nos livremos das brigas, e às vezes brigas por coisas tão bobas, Senhor, tão sem importância, tão sem relevância, Senhor Deus, que nós tenhamos a nossa mente, o nosso coração direcionado para aquilo que realmente importa, que é estarmos aqui neste mundo e fazermos a tua obra. Isso eu te peço, já agradecendo aquilo que o Senhor há de fazer, em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, estamos aí, agora temos pastor, e que Deus os abençoe no culto que vem a seguir, na semana que estamos começando hoje, e que a gente vá para a nossa vida, abraçando a nossa missão e seguindo, abençoados por Deus e abençoando aos outros em amor. Deus os abençoe.